Interrompemos nossa programação para a transmissão do horário reservado à propaganda eleitoral gratuita. Lei 646 mole meia dura de outubro de 1986. Em breve retornaremos à nossa programação normal. Caramba! Oi, Gigi, o que você tá fazendo? Ah, vai dormir, Gabriel Amaia. Estamos no trabalho de Revolução Industrial. Oi, tio Burt, o que é Revolução Industrial? É um processo no qual ocorrem mudanças na forma de trabalho, deixando-o mais prático e fácil de realizar. Tá, mas quando e onde aconteceu? A primeira Revolução Industrial teve início na Inglaterra, no século XIX. Ficou lá, só lá mesmo. E a primeira Revolução Industrial foi o privilégio inglês em seu início? Quais eram as condições de vida dos trabalhadores após a primeira Revolução? Porque a Revolução Industrial começou apenas na Inglaterra. E como era a vida dos seus trabalhadores? Foi apenas na Inglaterra, no início, porque ela possuía as condições básicas da industrialização, ou seja, o acúmulo de capitais, grande disponibilidade de mão de obra, domínio de grandes mercados, grandes reservas de matérias-primas e uma forma parlamentar de governo. Os trabalhadores tiveram um pouco de dificuldade porque no começo eles começaram a usar crianças e mulheres porque o salário era menor. Mas que absurdo! Os primeiros socialistas formularam críticas à ordem capitalista gerada pela Revolução Industrial foram os utópicos. De onde resulta a dominação utópico? Os utópicos criticavam a ordem capitalista. De onde vem a palavra utópicos? A denominação utópico resulta da crença em um possível acordo entre as classes sociais para a construção da sociedade ideal, o que era meio que uma fantasia, porque conciliar todas as classes era a maior dificuldade. Havia algum movimento contrário a esse utópico? Sim, este era o científico que se baseava nos personagens de Marx e Engels, que defendiam a transformação da realidade social através de uma ação revolucionária do poder proletariado. O que caracterizou a segunda Revolução Industrial? O aperfeiçoamento do petróleo, o motor a combustão, o uso do ácido e da força das águas na geração de eletricidade com a criação das hidrelétricas. Lembrando que para a construção dessas hidrelétricas foi preciso devastar todas as florestas que tinham ao redor dos terrenos e todos os animais que habitavam nessa. Ô, tia Gerúde, e o que produzia mais na segunda Revolução Industrial? Todos deram mais importância para empresas de grande porte, como siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, automobilísticas, transporte ferroviário e naval. Essa etapa da indústria mundial produziu profundas modificações no contexto do espaço geográfico no qual essa revolução foi desenvolvida. O que foi o terrorismo? Foi o método para aumentar a produtividade do trabalho criado por Frederick W. Taylor. Esse método ficou conhecido como Taylorismo. Para ele, o grande problema das técnicas administrativas existentes consistia no desconhecimento pela genética, pela gerência. Qual foi a alternativa para inovar a dinâmica do crescimento econômico? A alternativa para uma nova dinâmica do crescimento foi a integração vertical, através de processos de fusões em incorporações que modificam profundamente a estrutura empresarial em todos os setores em que havia a possibilidade técnica de exploração e ganhos de escala. Surgiram grandes empregos. Que foi Fordismo? Foi uma teoria que acelerou o conceito do produto único e intensificou as possibilidades da economia em escala no processo de montagem a se obter preços mais baixos. Com seu tradicional exemplo do Ford T, valeu da moderna tecnologia eletromecânica. A segunda Revolução Industrial teve início no começo do século XX. E o que aconteceu no final desse século?
Os ganhos de escala se potencializaram devido ao crescimento da disponibilidade de aço, uma das marcas da segunda revolução industrial. No atual contexto, qualquer oscilação de demanda ao fluxo da matéria-prima, que antes poderiam ser enfrentadas com modificação na mão de obra, transformarem-se em graus. Acaba aqui a propaganda eleitoral gratuita. Voltamos à nossa programação normal.